um narrador que já está morto, um roteirista de filmes B que precisa de dinheiro e uma antiga estrela de cinema da era do cinema mudo. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos aprender juntos 3 lições de roteiro com o filme Crepúsculo dos Deuses. Se existe um filme que pra mim chega a quase perfeição no quesito roteiro e em vários outros quesitos também, de atuação e tudo mais, esse filme se chama Crepúsculo dos Deuses ou Sunset Boulevard. Dirigido e co-roteirizado pelo Billy Wilder, esse filme ele concorreu em 11 categorias ao Oscar, venceu 3 e também é considerado como um dos melhores filmes estadunidenses de todos os tempos pelo American Film Institute. Na trama, o roteirista Joe Gillis não consegue vender seus roteiros e precisa de dinheiro para pagar as parcelas do seu carro que corre o risco de ser rebocado. Ele então encontra um lugar para esconder o automóvel, mas o lugar pertence a Norma Desmond, uma antiga estrela dos filmes mudos que sonha em retornar aos estúdios. Ela fará de tudo e usará todo o seu dinheiro para fazer com que Joe escreva seu próximo filme. Claro que essa sinopsezinha não é nem um 20º, sei lá se existe isso, do que esse filme nos entrega. Ele é muito mais do que isso, eu só mostrei a superfície. E é isso que eu quero falar com vocês neste quadro do canal que é dedicado aos grandes clássicos. É muito interessante pensar que essa sinopsezinha aí que a gente falou, ela é apenas uma interpretação da história. Isso porque Crepúsculo dos Deuses faz um uso de um recurso um tanto quanto execrado por muitos roteiristas, odiado por muitos escritores aí, muitos autores de manuais de roteiro, mas que aqui a gente tem um excelente exemplo de como usá-lo de uma forma inteligente e que faz a história realmente ir pra frente, né? Andar, e traz realmente complexidade para a história. Eu estou falando do uso do narrador. Sim, você com certeza já ouviu que o uso do narrador é coisa de roteirista preguiçoso, que é uma forma fácil de você fazer uma exposição, que você tem que mostrar e não contar, e que com o uso do narrador você só conta e não mostra. Mas será? Depende. Em alguns casos, sim, isso é verdade, mas definitivamente não é o que acontece em Crepúsculo dos Deuses. Primeiro, que aqui, como eu falei, nós vamos ter uma versão da história, porque Joe Gillis, que é esse roteirista que conta esta história pra gente, ele é um narrador que já está morto. Alô, Machado de Assis? Pois é, a gente vai ter o Joe Gillis contando a sua versão da história antes que saiam em todos os jornais e etc. e Hollywood faça a sua própria versão. But before you hear it all distorted and blown out of proportion, before those Hollywood columnists get their hands on it, maybe you'd like to hear the facts, the whole truth. If so, you've come to the right party. Então já é muito interessante que ele já nos introduz falando que essa vai ser uma visão diferente do que a visão corrente. E como ele é o próprio narrador e ele é um escritor, ele sabe contar uma história, isso tudo faz com que ele não seja um narrador muito confiável. E eu não preciso me estender muito para a gente entender que essas são 2 qualidades aí desse narrador que vão trazer diferença e complexidade para essa história. A gente também começa a entender que o Joe Gillis, ele é um cara, digamos assim, tanto quanto interesseiro, né? Então a gente meio que é inserido dentro desse contexto, que é um contexto, vamos chegar lá, mas um contexto de crime, né? Com essa desconfiança. Então a gente entra ali participando e pensando, será que isso que eu tô vendo é isso mesmo que eu tô vendo? No começo nós temos esse narrador não confiável, falando em terceira pessoa sobre si mesmo, e depois a gente entende que é ele, falando que tem um roteirista de uns filmes B, que ninguém muito importante, que está ali na piscina, morto, que morreu. Ele vai revisitar eventos para tentar explicar o que o levou até aquele estado, né? Até morrer, exatamente. Quando a gente começa o filme com um crime, sabendo que o nosso protagonista vai morrer, isso é essencial
para plantar o suspense ali, porque a gente sabe o que vai acontecer e ao tempo todo a gente vai estar em alerta. Então todas as outras cenas vão ser condicionadas pelo fato da gente já saber que existe ali uma morte, que houve um assassinato. Então a gente não é inserido no mundo de um roteirista que quer ganhar dinheiro e vender um roteiro que precisa de dinheiro. Não, a gente tá entrando num mundo onde aconteceu um crime e tudo pode ser uma pista para o que realmente aconteceu, e a gente vai ter a versão da pessoa que morreu, que pode ser verdade ou não. É muito legal a gente perceber que Crepúsculo dos Deuses é um filme noir, né? E uma das características mais marcantes também, claro, tem a femme fatale, tem diversos aspectos, até aspectos visuais mesmo, de iluminação, mas uma característica marcante, narrativamente falando, é o uso do narrador em filmes noir. E aqui nós temos esse narrador, obviamente, mas ele dá um passo além. Ele usa esse narrador para criar um tom específico, ele vai ter e condicionar a nossa percepção sobre as pessoas e vai fazer comentários assim bem interessantes. Existe uma genialidade porque como o protagonista é um roteirista, ele tem toda uma forma peculiar, né, de apresentar as pessoas, então ele sabe contar uma boa história. Isso faz muito bem a própria história do filme, né? Obviamente que isso é aproveitado. Então o que a gente pode dizer é que esse narrador, ele é tudo menos genérico. Quando a gente fala sobre narradores que não é bom usar um narrador, que você precisa mostrar ao invés de contar, é porque muito provavelmente esses narradores não estão agregando em nada. Aqui, além desse narrador poder nos confundir, além desse narrador criar suspense, ele faz comentários assim interessantes que, como o meu amigo Heráclito costuma falar, dão um colorido a mais para a história, né? Por exemplo, quando ele encontra o produtor do estúdio, que ele, enfim, força lá para tentar vender o roteiro, uma ideia ou até pedir um dinheiro emprestado, ele vai apresentar o produtor da seguinte forma: He was a smart producer, with a set of ulcers to prove it. Ou quando ele finalmente decide falar com o agente dele. Finally, I located that agent of mine, the big faker. Was he out digging up a job for poor Joe Gillis? Huh. He was hard at work in Bel Air, making with the golf sticks. E essa visão, assim, um pouco decadente das pessoas, que na verdade a decadência ela é o tema do filme, essa visão sobre as pessoas, é claro que ele tem sobre ele mesmo. Então, quando ele se apresenta, ele também faz uma apresentação parecida. You see, the body of a young man was found floating in the pool of her mansion, with 2 shots in his back and 1 in his stomach. Nobody important, really. Just a movie writer with a couple of B pictures to his credit. The poor dope. He always wanted a pool. Em algumas apresentações também é muito legal porque ele se poupa de alguns detalhes, porque a gente vai descobrir isso depois. Então ele segura a informação para despertar a nossa curiosidade e também aumentar o suspense. Later, I found out that Max was the only other person in that grim Sunset Castle. And I found out a few other things about him. Quando você nota que um filme é um grande filme, é porque este filme tem personagens memoráveis. E eu duvido que você não lembre dos personagens de Crepúsculo dos Deuses se um dia você assistiu Crepúsculo dos Deuses. Joe Gillis, Norma Desmond, com certeza são personagens marcantes e icônicos do cinema. E é muito legal a gente trazer essa questão do personagem, porque quando você olha a estrutura também de Crepúsculo dos Deuses, é uma estrutura muito bem feita, muito bem trabalhada, com uma consciência das vontades, né, dos desejos, da falha dos personagens muito grande. Os roteiristas só conseguem isso, criar uma estrutura muito boa, porque eles têm total domínio dos personagens que eles têm em mãos. E é muito bom a gente falar isso aqui, porque muitas vezes a gente desassocia, né? Ah, o personagem é uma coisa, a trama é outra. Quando até a gente já falou aqui algumas vezes, vou deixar aqui nos cards, o personagem, ele é o que ele faz. Então, eu posso ser de um jeito, mas se em determinado momento eu tomo uma certa atitude, eu sou definida por aquela atitude. Então,
esse é meu verdadeiro eu, apesar do que eu tento parecer. Pode ser que um seja coerente com o outro e pode ser que eles não sejam nada coerentes. A trama, ela é guiada pelas ações, né? Principalmente de narrativas mais clássicas. O livro The Nutshell Technique, né? Um livro que eu li recentemente, e eu gostei muito da abordagem da autora, porque ela vai usar alguns elementos simples, é uma coisa bem simples de entender, para dizer como que o personagem é trabalhado ao longo dessa estrutura. Então é uma estrutura que conversa muito com o personagem, e ela faz uma análise de Crepúsculo dos Deuses que é fabulosa. Yeah, so he's the protagonist, and yeah, is that he's cynical. Quando a gente fala da estrutura do The Nutshell Technique, a gente está falando principalmente de duas categorias que a autora vai usar, que é a comédia e a tragédia. E essa divisão não está pautada exatamente no que a gente entende hoje como comédia e como tragédia. Na verdade, ela está muito mais ligada às concepções de Aristóteles. Então, a comédia, ela seria, na verdade, não uma comédia do jeito que a gente pensa, né? Algo com humor, mas sim uma história com uma estrutura que você vai ter uma crise e você vai ter uma superação da falha, resultando num final, entre aspas, feliz, porque o personagem, ele saiu de uma falha e ele conseguiu desenvolver essa falha para que ela se tornasse uma força, né? Para que ele superasse essa falha. Então a comédia seria isso. A tragédia seria uma história em que, ao invés de ter uma crise e uma superação dessa falha, na verdade o meu protagonista, ele tem um triunfo, né? Ele tem um ponto máximo, que é o máximo que ele consegue chegar a partir do que ele quer, e ele vai cair justamente porque ele não consegue superar essa falha. A falha, ao contrário, ela é agravada. Então eu não preciso nem dizer que aqui em Crepúsculo dos Deuses nós temos sim uma tragédia, né? Não, já, mesmo sem essa explicação toda daria para entender, porque nós temos um narrador defunto, isso já é bem assim natural que a gente entenda que é uma tragédia. Morto, que morreu. Mas aí, dentro da tragédia, nós vamos ter alguns elementos bem interessantes para a gente analisar essa estrutura. Por exemplo, o protagonista quer alguma coisa, e não precisa ser exatamente, meu Deus, uma coisa assim filosófica. O protagonista começa a história querendo qualquer coisa. Então, esse setup wants, né, o que ele quer, então ele está em busca de algo. Este algo, no caso do Joe Gillis, ele quer trabalhar escrevendo, então ele precisa vender o roteiro, ele quer um dinheiro. O interessante é pensar que, e aí eu acho que isso combina muito com o Crepúsculo dos Deuses, né? Que ele consegue o que ele quer. E existe uma coisa que a autora desse livro fala que é: cuidado com o que você deseja. Você vai ter o ponto que não dá pra voltar, né? Point of no return, que é como se fosse um ponto de virada, que é onde a história realmente começa, o ponto que não dá pra voltar atrás. Então, quando ele encontra a Norma Desmond lá na casa dela, e ela fala pra ele escrever o roteiro dela, editar o roteiro dela, na verdade, ele consegue o que ele quer. E aí tem uma coisa muito legal nesses elementos do The Nutshell Technique, que é: você consegue o que você quer, mas... E aí vem o catch, que vem alguma coisa que te pega, que você não estava esperando. Isso aí ataca principalmente a falha deste protagonista. Ele consegue um emprego de roteirista com uma antiga estrela do cinema mudo que quer trancafiar ele lá dentro da casa dele, que não quer que ele faça nada, que viva pra ela, porque ela é narcisista, ela é egocêntrica e ela tem mania de grandeza, e ele tem 1 milhão de papéis pela frente que ele precisa editar para tentar lidar com o ego dela. E por que isso trabalha diretamente a falha dele? Porque ele, como a própria autora do livro coloca, né, ele tem um cinismo, a falha dele é o cinismo, e ele acha que ele vai se dar bem a qualquer custo, ele duvida da bondade das pessoas. Quando ele apresenta as pessoas, ele tem esse olhar negativo para as pessoas, ele descobre que ele vai ter que trabalhar com uma mulher que ela é egocêntrica, vai vigiá-lo o tempo todo, que vai controlá-lo o tempo todo. Só que diferente do que aconteceria em uma comédia, que a gente teria ali, né, uma crise, que ele se afundaria tanto e iria trabalhar essa falha, né, para ir para uma força. Não. Aqui nós vamos ter uma jornada do Gillis que é, beleza, ele vai ter dinheiro, ele tá ali preso dentro daquela casa, não é uma coisa que ele gosta, não é uma coisa que ele está confortável, mas ele também vai conseguir escrever o roteiro quando ele se encontra com a Betty. E essa menina que revisa os roteiros e tudo mais, ela viu um roteiro dele que tinha coisas boas e eles podem trabalhar juntos. E nisso ele tá finalmente, né, saindo de casa durante a noite para escrever com essa menina que ele
fica apaixonado por ela e ele está com tudo que ele quer, dinheiro, e escrevendo um roteiro que aparentemente será aceito e bem aceito. E aí você vai nesse ponto que a autora chama de triunfo, né? Que é esse ponto máximo. Só que aí você vai ter a queda desse personagem, que ele teria uma escolha para fazer. Ou ele fica com a Norma e tem que viver aquela vida miserável de fazer tudo que ela quer e vai ter o dinheiro, ou ele diz a verdade pra Norma e vai viver com a Betty. Só que ele é o tipo de pessoa que ele não acredita em nada, ele não vê bondade, ele não tem esperança. O que seria que ele teria que superar, né, a falha dele do cinismo para ir para essa esperança, ele não consegue. E é aí que ele cai, porque ele não aceita nenhum, nem outro, então ele decide ir. E nisso que ele decide ir, aí é a ruína dele, porque a Norma vai impedi-lo, porque isso também confronta tudo que ela quer, né? Ela não é uma mulher exatamente má, porque o filme ele trabalha tão bem essa personagem que a gente consegue se conectar com ela, né? Porque são sentimentos universais. Ela é uma mulher solitária, ela tem uma casa cheia de coisas, ela tem a cara dela a cada um passo que você dá, então ela é atormentada, né, por esse passado glorioso com muitas pessoas e agora ela está sozinha. Então a gente se padece um pouco dela. Lembrando que a gente sempre está assistindo tudo isso, mas sempre do ponto de vista desse cara, né, do Joe Gillis, que está contando essa história pra gente. Então é muito bom você pensar que personagens são a base. E esse filme ensina muito isso pra gente, por isso que eu quis colocar isso como lição. Personagem é a base para estrutura. Um bom personagem é a base até para você fazer diálogos incríveis. Por exemplo, esse filme ele é marcado por diálogos incríveis e você só pode colocar um diálogo tão incrível na boca de um personagem quando você tem total domínio sobre quem ele realmente é. I am big. It's the pictures that got small. E a terceira lição de roteiro que fica aqui é uma coisa que inclusive eu gosto muito de falar nos meus vídeos. Quem conhece, acompanha esse canal há mais tempo sabe que eu falo muito dos usos dos objetos. Então, por exemplo, nós vamos ter desde aquela cigarreira que chama, eu não sei, mas aquele que é de ouro que o Joe recebe da Norma, como um objeto que vai despertar a curiosidade da Betty para saber com quem que ele tem, quem deu aquilo para ele. Então é um objeto que também é usado no filme. Uma outra coisa é o papel lá, o próprio roteiro do filme, que vai despertar a ira de Norma Desmond quando ela descobrir que ele está escrevendo um roteiro com uma outra menina. E é muito engraçado, né? Que é uma história de amor ainda sem nome. E aí a gente tem um outro objeto, digamos assim, que na verdade não é um objeto que a gente associa assim diretamente ao objeto, porque é uma coisa grande, que é um carro, que tudo começa com ele. E assim, se você for parar pra pensar, a gente vai ter esse protagonista que ele quer desesperadamente conseguir vender logo um roteiro ou alguma coisa pra fazer, porque ele quer pagar a dívida dos carros, porque ele tá prestes a ter o carro rebocado. Então ele encontra a casa da Norma Desmond para esconder esse carro em uma garagem que ele aparentemente achou que estava escondida ali, que estava deixada de lado, que não tinha ninguém morando ali, porque a casa mesmo tinha esse aspecto de perdido, de parado no tempo. I had landed myself in the driveway of some big mansion that looked run down and deserted. At the end of the drive was a lovely sight indeed. A great big empty garage, just standing there going to waste. E ele vê uma oportunidade na Norma, né? Que ele acha que vai conseguir dinheiro fácil, mas as coisas não são como ele imaginava que fossem. E ela não é tão fácil assim, ela quer que ele fique ali fazendo as coisas todas pra ela, que é tudo que ele não quer, né? Acaba que descobrem realmente onde o carro tá, o carro é levado, é rebocado, ele estava o tempo todo com uma pessoa que tinha o dinheiro, ele fechou o trabalho, e mesmo assim a Norma não liga pra aquilo, porque ela fala: ah, nós temos um outro carro, pra que dois? E aí ela tira lá o carro que estava cheio de poeira já, que é um carro antigo, e o Max dá um jeitão nele e eles fazem os passeios lá com o carro antigo dela. E é muito bom
porque ele usa essa questão do carro e ela vai permeando todo o filme. Na verdade, a Norma é essa estrela que quer voltar às telas, ela quer fazer novos filmes. Ela acaba achando que estão chamando ela para fazer o filme que ela tanto quer, né? O roteiro que ela enviou, quando na verdade estavam chamando a Norma porque queriam usar o carro dela em um filme antigo. E claro que eles vão esconder isso dela, o Max vai esconder isso dela, vai fazer com que ela sinta que ela realmente é especial, que estão querendo ela de volta. Enfim, criam toda uma narrativa ao redor dela. E essa história do carro acaba que traz incidentes, assim, traz reviravoltas pra história, é muito interessante. Sem contar que esse carro, ele simboliza muita coisa, gente. Quando o Joe Gillis vai falar por que ele precisa tanto do carro, ele vai dizer que se eu perder esse carro, é como se eu perdesse as minhas pernas, ou algo assim. Porque, na verdade, é como se ele perdesse a liberdade dele. Então é bem interessante como o carro simboliza essa liberdade perdida e ameaçada, né? Os objetos, eles podem falar muitas coisas, eles carregam tanto esse simbolismo, né? Eles podem conversar com o tema da história também, como eles também podem revelar muito sobre os personagens. Quando a gente entra nessa mansão da Norma Desmond, que é uma mansão bem assim, com ares góticos, né? Se você for pensar, tem até aquele mordomo meio estranho no começo. É muito interessante porque os objetos falam muito sobre ela. Você vai ter um porta-retrato a cada passo que você dá. Você vai ter uma casa cheia de coisas grandiosas. Parece que foi parada no tempo realmente. Quando ela fala, eu escrevi um roteiro, não é um roteiro qualquer. São folhas e folhas de roteiro escritas à mão. Tudo, essa coisa grandiosa dela tá assim nos mínimos detalhes. E é muito interessante como esses detalhes, como esses objetos, como essas composições, eles também podem trazer muito do que o filme quer comunicar sobre aqueles personagens. Quando a gente vai descrever ambientes, esses ambientes podem ajudar muito na caracterização dos nossos personagens, porque podem falar muito sobre eles também, ou pelo menos do que eles querem aparentar ser, né? Do que eles não ser exatamente sobre o que eles são na realidade, porque é isso que a gente descobre quando a gente se aprofunda na história. Mas então é isso, eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando sobre lições de roteiro com Crepúsculo dos Deuses, mas aqui no quadro são 3 e eu tenho que respeitar, mas se vocês quiserem a gente pode fazer um 2.0. E é isso, eu vejo vocês em um próximo vídeo. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam e quais filmes vocês querem ver nesse quadro. Eu vejo vocês na segunda-feira que vem. Um beijo, tchau! Yeah.